Muito bem, boa noite a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao curso de especialização em escatologia bíblica pentecostal. Estamos utilizando esse último módulo, o guia profético para o fim dos tempos. Está aqui. Temos esse curso específico, tá? Apenas nesse livro, e temos o curso de pós-graduação em escatologia, que vai envolver esse livro, tá? Se você estiver interessado em estudar escatologia conosco, entre em contato com a gente que a gente vai passar mais informações. Então nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo. Então estamos no capítulo 5. Aqui nós iremos estudar o que acontece depois do fim. Desde já, gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse nosso curso, nosso conhecimento com mais pessoas, né? Nós vamos ver e responder aqui algumas perguntas sobre, por exemplo, o que é o céu, né? O que podemos saber sobre o céu? O que queremos dizer com a palavra céu? Qual era a intenção original de Deus para a criação? Quais são os novos céus e a nova terra? Qual é a nossa esperança para o futuro? Por que é importante a ressurreição de Jesus? Vamos reconhecer nossos entes queridos no céu? Que tipo de relacionamento existirá no céu? Existirá no céu? Haverá deficiências, feridas ou deformidade no céu? São essas perguntas que nós iremos tentar responder nesse vídeo a partir do capítulo 5, tá? Eu baixo aqui para vocês verem melhor. Veja só, olhando para além do fim. Já no século II depois de Cristo, os cristãos diferiam quando se tratava de como Deus dará um fim ao mundo. Contudo, havia acordo sobre o que acontece depois do triunfo final de Deus sobre o mal. Ele diz assim: haverá um julgamento final, no qual toda a humanidade será julgada. O consenso entre os cristãos primitivos sobre o resultado do julgamento final é consistente e óbvio. Os seguidores fiéis de Jesus serão recebidos em um novo céu e uma nova terra, ao passo que todos os que não se submeteram ao Filho de Deus terão um tormento sem fim. De acordo com Irineu, Deus julgará todos com justiça, para que possa enviar a maldade espiritual e os anjos que transgrediram e se tornaram apóstatas junto ao fogo eterno com os ímpios, injustos, perversos e profanos. Ele, por sua graça, conferirá a imortalidade para os justos, os santos, os que guardam seus mandamentos e perseveram em seu amor, e os envolverá com sua eterna glória. Esses ensinamentos dos pais da igreja primitiva estão enraizados profundamente nas palavras de Jesus e de seus apóstolos. Você pode ver em Apocalipse capítulo 20, versículos 21 até o capítulo 20, verso 10 ao capítulo 21, verso 8. Então, como será esse poder eterno? Como será uma existência eterna sem um corpo físico? E o que significa ser lançado no fogo eterno? Qual é a perspectiva bíblica sobre o céu e o inferno? Então, são muitas perguntas que nós iremos ver aqui, mas de antemão, a gente entende aqui no seguinte, que os que vão herdar o reino de Deus são os que obedeceram o Evangelho, os que vão herdar o reino das trevas, né, o inferno, o Sheol, os que desobedecem ao Evangelho. Na página a seguir, vamos encontrar o que queremos dizer por céu. Existem muitas visões erradas, muitos conceitos errados, muitas informações erradas. Vejamos o seguinte: na cultura do mundo, na cultura popular, e para muitos crentes, o céu evoca imagens de existência inumbrada e fantasmagórica, ou seres angelicais flutuando entre as nuvens. Essas imagens ocorrem radicalmente e separam erroneamente o mundo físico e espiritual. Estes são alguns dos equívocos resultantes da cultura popular. Existem conceitos errados, equivocados, que o mundo oferece sobre as palavras. Vamos verificar o que ele diz e depois vamos ver o que realmente é isso. Conceito errado, né? Visão errada sobre o céu. Um lugar para seres desencarnados ou fantasmagóricos,
um lugar onde as pessoas cantam o tempo todo, um lugar entre as nuvens, um lugar ao qual todos vão depois da morte, um lugar onde todos os seres vivem como anjos. Agora a gente vai ver o contraste, vamos ver a visão bíblica a respeito do céu. Tá? No entanto, o destino final dos crentes não é um lugar etéreo assim. O destino final de todos os crentes são o novo céu e a nova terra, previsto em Apocalipse capítulo 21. É um futuro muito físico que nos espera quando Cristo voltar. Então isso já é óbvio. O que podemos saber sobre o céu? Talvez não tanto quanto gostaríamos, mas assim podemos estar confiantes dessas verdades. Sobre o céu, nós podemos saber o seguinte, que as promessas de Deus são confiáveis, inclusive as promessas relacionadas ao céu. Podemos saber algo sobre isso, mas pensando assim, estaremos com Deus e com nossos companheiros crentes no céu. Também, o projeto, o plano de Deus para o seu povo é muito maior do que qualquer coisa que possamos pedir e imaginar. Aqui a gente vai ver aqui também o que é o céu. Esses são os conceitos, né, que as escrituras apresentam, que divergem do que as religiões e do que o mundo diz. Né? Bem, a Bíblia, a palavra céu, refere-se à realidade física que está fora da terra. Você vê aí 2 Reis 21, 24, Salmo 19, verso 1 e Atos capítulo 1, versículo 11. E também a dimensão espiritual, onde Deus habita em poder. 1 Reis 8, 27, Amós 9, 6 e Atos 7, 55. Também, respondendo ao assunto sobre o que é céu, nós temos o seguinte. O céu é onde o julgamento final ocorre, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 7 ao 15. Após o julgamento final, a distinção entre o céu e a terra passará. A nova Jerusalém descerá dos céus para a terra. Você vê aí no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso de número 2 ao verso número 10. Então, após o julgamento, né, final, a distinção entre o céu e a terra passará. A nova Jerusalém descerá dos céus para a terra. Infelizmente, muitas pessoas obtêm sua concepção do céu, literalmente, da literatura, filmes, televisão, em vez de procurar na Bíblia. A mídia retrata o céu como um lugar muito chato, etéreo e sobrenatural, mas essa não é a perspectiva das Escrituras. Embora o pecado tenha afetado profundamente a criação, Deus nunca disse que a criação é má. Ela está sob maldição. No entanto, Jesus veio para acabar com essa maldição e transformá-la em bênção. Deus está remindo toda a criação. No fim dos tempos, Deus renovará todas as coisas segundo a intenção original para cada uma delas. Qual era a intenção de Deus para a criação? Uma pergunta muito complexa, muito profunda, uma pergunta que muitas pessoas até perguntam. Eu estou um pouco a responder da seguinte forma. Deus criou o universo para receber glória e haver relacionamentos. Sua intenção é que todas as criaturas se relacionem umas com as outras, com a natureza e com Ele mesmo, harmonicamente. O principal e grande objetivo da humanidade e da vida é glorificar Deus. Deus voltar para sempre. Mas o pecado humano torceu as intenções originais de Deus. No entanto, por causa de sua graça e fidelidade, e seus planos não foram frustrados. No caso também por causa de sua soberania, né? Ele planejou salvar a criação dos efeitos do pecado por meio da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz. As pessoas têm paz com Deus umas com as outras por meio do mesmo processo. Os crentes podem começar a reconciliação uns com os outros e com o mundo de Deus. Já aqui na página de número 80, nós observamos o seguinte: quais são os céus e a nova terra? Assim, esse processo será um final glorioso quando Cristo voltar. Ele renovará todas as coisas. Não será uma criação diferente ou uma não criação. Será essa criação renovada.
Deus restaurar a criação à sua glória e propósitos originais, como se estivesse fechando o círculo, e que Deus começou no Jardim do Éden e terminará no Apocalipse. Nem tudo será o mesmo. Algumas coisas na concepção bíblica do Éden continuarão na nova criação, ao passo que outras acabarão. Então, desde o início, a intenção de Deus era cobrir a terra com sua glória, como as águas cobrem o mar. Adão e Eva receberam a ordem de expandir a família da terra para fora do jardim do Éden, até que a imagem de Deus enchesse a terra. Mas eles escolhem pecar. Israel foi chamado para entender a glória de Deus por toda a criação, estender, o poder de Deus. Mas eles buscaram outros deuses. Só Jesus explicou perfeitamente a glória de Deus, por intermédio do novo céu e da nova terra, onde ele reinará sobre toda a criação. A intenção original de Deus será cumprida. Sua glória encherá o cosmos inteiro com as águas enchem o mar. Então, o novo céu e a nova terra não é só uma promessa de ficção, mas uma profecia, algo que vai ser concretizado. E aqui nós vimos aqui a importância do novo céu e da nova terra no reinado de Deus. Na página a seguir, a gente observa o seguinte: o que é a nossa esperança para o futuro? Veja aí, deixa eu botar aqui. Qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? O simples não tem esperança, o cristão tem esperança, né? Então, nossa esperança para o futuro está firmemente enraizada. Então, baseado em todo o que o Antigo Testamento, em toda a obra, toda a revelação do Novo Testamento, de uma forma geral, nós temos a certeza de que Deus fará o que nos prometeu, porque Ele foi fiel no passado. Podemos concluir com segurança que muitos recursos e características deste mundo continuarão na nova criação, porque Deus também ele é 100% soberano. Claro que também haverá coisas que acabarão. Com base nesse testemunho bíblico, identificamos muitas coisas que continuarão e outras que não. E a vontade do Pai que me viu é esta: que nenhum de vós, que nenhum de todos aqueles que me deu, se perca, mas que ressuscite no último dia. Além de referir a pessoas, esse texto pode estar se referindo à criação de Deus. O pronome o do grego auto dá a entender que a missão de Jesus foi estendida das pessoas para todas as coisas criadas. As palavras de Jesus em João 6,39 são a confirmação, a garantia de que nenhuma coisa boa será perdida, mas terá nova e completa forma da criação renovada. Todas as coisas boas pertencem a Cristo, que é a vida do mundo todo, bem como a vida de cada crente. Todas as coisas boas deste mundo continuarão a existir no mundo vindouro, mas serão transformadas na nova criação. Aqui a gente observa o quadro, para você observar o contraste, o que continuará no nosso corpo glorificado, o que acabará no nosso corpo glorificado. Primeiro, o relacionamento com Deus continua. O que acaba? O pecado. O que continua? O relacionamento com os seres humanos, o que vai acabar é a morte. O que continua? O corpo físico, que deixa de acontecer, agora é a maldição, morte, fome, sede, o pranto, a tristeza, a dor, a doença, a necessidade de casamento e maternidade. O que continua? As origens étnicas, a comida e bebida, o mundo natural, o aprendizado. Veja aí, ciência, conhecimento, sabedoria. Então, por que é importante a ressurreição de Jesus? Pessoal, essa é a maior importância que você pode observar. Porque é a ressurreição de Jesus que confirma completamente tudo. Não que os seus sinais, não que a sua divindade não seja suficiente, mas o fato dele ressuscitar, meu amigo, é algo que foge, escapa da nossa compreensão. Mas isto pode ser
entendido porque existe uma importância tão grande, porque sem essa ressurreição não estaríamos aqui. Sem a ressurreição de Cristo não estaríamos aqui, pessoal. Bem, a ressurreição de Jesus nos dá uma boa ideia de como o céu é. O apóstolo Paulo deixa claro que nosso futuro está ligado à ressurreição de Jesus. E se Cristo não ressuscitou, veja bem, concluir, vã é a vossa fé, e ainda permanecer no vosso pecado. Ou seja, se Jesus chega e diz assim, se uma pessoa que diz que é Jesus, que diz que é filho de Deus, que diz que faz milagres, que diz que é Deus, que anuncia o evangelho do reino, mas que ele não é capaz de ressuscitar ao terceiro dia, ele não é capaz de cumprir as profecias, ele não é capaz de ser obediente até a morte de cruz. Se esse Cristo não é capaz de revelar as escrituras do Antigo Testamento, se esse Cristo não é capaz de vencer a morte, então é inútil acreditar em Cristo. Ele está dizendo assim, se Cristo não ressuscita, se Cristo continua morto, comido pelos vermes, não adianta ser bom. Não adianta acreditar na mensagem desse homem, porque é como qualquer outro pecador. Mas, ao ressuscitar, tudo isso modifica, tudo isso muda, tudo isso ganha um verdadeiro sentido, tudo isso vai nos dar a resposta para a importância, né, de como é importante a ressurreição de Cristo. Primeiro, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, a nossa esperança é garantida, vedada, confirmada e verdadeira. Então, Jesus é a primícia, ou o primeiro exemplo de todos que serão levados para uma nova vida. Nosso futuro inclui o corpo ressuscitado, ou seja, será uma realidade física. O futuro corpo será semelhante ao próprio corpo ressuscitado de Jesus. As mulheres e o discípulo de Cristo reconheceu Jesus depois da ressurreição. O corpo de Jesus era físico. Jesus comeu com os discípulos. No entanto, não é um corpo semelhante ao nosso. O apóstolo Paulo explica essas diferenças de duas maneiras. Primeiro, assim como os animais têm um corpo adequado para o seu ambiente, para o mar, ar e terra, assim nosso corpo ressuscitado será adequado para a nova criação. Segundo, há corpo animal. O corpo espiritual, o corpo pré e pós-ressurreição de Jesus é físico. A diferença tem a ver com a morte e não desse corpo. O corpo animal morre, o corpo espiritual não. O pecado contaminou e danificou o nosso corpo animal. O corpo morre, decompõe-se e é próprio para o futuro na presença de Deus. Assim como Deus renovará essa criação, que também foi danificada pelo pecado, Deus nos dará um novo corpo renovado, que será contaminado pelo pecado. Não se decomporá e será próprio para continuar para sempre na presença de Deus. Nós temos aqui corpos animais psicóticos, corpos espirituais pneumáticos. A palavra deriva do psique, que significa alma. A palavra divina, pneuma, que significa espírito. Então, a terminação icos é usada no grego para formar adjetivos e significa referência a. Não descreve o material do qual foi feito, pelo contrário, referência à força que anima o objeto. Nesse caso, psíquicos refere-se à alma humana, que alma o corpo, que anima o corpo. No qual diz respeito a pneumáticos, refere-se ao Espírito de Deus, com a fonte de características. Portanto, ambos os tipos de corpos são físicos. A diferença é que o corpo natural morre e o corpo espiritual não. Agora a gente vai ver aqui, vamos reconhecer nossos entes queridos no céu? É uma pergunta muito complicada de responder, mas interessante. Algumas pessoas têm uma preocupação, algumas pessoas até mais idosas têm preocupação de que se iremos nos reconhecer as pessoas familiares após a morte ou após a ressurreição no céu.
pergunta é essa que as pessoas se preocupam em uma forma interessante de anunciar o Evangelho, né? Bem, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus amigos e discípulos, eles o reconheceram. Sim, iremos reconhecer nossos entes queridos no céu. Haverá continuidade entre o nosso corpo hoje e o corpo ressurreto na criação, na nova criação. Na próxima página, a gente viu o seguinte: que tipo de relacionamento existirá no céu? Que tipo de relacionamento existe no céu? Emoções e relacionamentos são parte muito importante. Isso significa ser humano. Haverá emoções, relacionamentos no céu, embora não exatamente os mesmos. Serão emoções renovadas, conforme foram feitos para serem dele o início. Alegres, gratificantes, enriquecedoras, íntimas e refrescantes. Relacionamentos mais importantes no céu será a nossa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. É um relacionamento íntimo e perfeito que durará para sempre. O próprio Deus fornecerá tudo o que precisamos e o adoraremos face a face. A próxima pergunta vai trabalhar o seguinte: haverá deficiências, feridas ou deformidade no céu? Não. Não haverá quebrantamento, quer emocional ou físico. Deus renovará nosso corpo. Será formoso e funcionará como Deus o criou. Tendo em vista que as atributos de Jesus eram visíveis após a ressurreição, alguns pensam que os martírios, aqueles que morreram por amor do nome de Jesus, usarão as cicatrizes curadas como metade de honra. Embora seja possível, com tantas outras coisas sobre o céu, apenas especulações. Não, portanto, não haverá deformidades ou feridas, nenhuma deficiência, tá? Iremos depois, no próximo vídeo, dar continuidade, né, a esse capítulo sobre capítulo 5 do livro básico, o que acontece depois do fim, né? Basicamente o que acontece especificamente no céu. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe seu like, comentário e até o próximo vídeo.